Estamos aqui presente a pedido do Escritório Paulistano de Arquitetura. Então, nós queremos agradecer a presença de todos aqui. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao aceite do nosso convite, do nosso pedido, para que houvesse esse encontro, para que nós pudéssemos fazer uma retratação das ocorrências do encontro anterior e também pudéssemos, de alguma maneira, apresentar como nós possivelmente podemos dar sequência ao trabalho. É uma declaração de retratação. Ao movimento dos aflitos. Declaração de retratação. Declaramos que esse documento foi escrito coletivamente e expressa o sentimento do grupo que o assina. Nós, arquitetos da equipe selecionada para o desenvolvimento do projeto do Memorial dos Aflitos, gostaríamos de nos desculpar pelo ocorrido da reunião do dia 24 de maio de 2023, aqui, na Capela dos Aflitos. Naquela oportunidade, que era em um momento de escuta, desviamos para uma atitude reativa e desrespeitosa às críticas construtivas ao projeto na tentativa de defendê-lo. Nos reconhecemos como parte de uma sociedade estruturalmente racista e, naquela ocasião em que falas racistas e colonialistas emergiram, não soubemos reagir para combatê-las. O grupo que está aqui hoje afirma seu total respeito à memória negra e indígena e sua territorialidade. Este é o início de um processo de revisão de procedimentos que inclui a reestruturação da equipe de modo a aprimorar a compreensão da complexidade envolvida neste território. Admitimos que há muito a aprender com todos que lutaram por esse espaço, que o conhecem intimamente e o vivenciam no dia a dia. Consideramos a interlocução com a comunidade, em consonância com a Secretaria da Cultura, de fundamental importância para o desenvolvimento do projeto. Nosso desejo sincero é restaurar o diálogo com o objetivo de contribuir com a construção coletiva desse memorial. Nos colocamos à disposição para realizar a escuta necessária e rever, entre outros aspectos, aqueles já levantados anteriormente em relação ao projeto. Respeitosamente, assinam esse documento, em ordem alfabética, Arthur dos Santos da Silva, Eduardo Colonelli, Fernanda Silva, Luíde Miguel, Márcio Novaes Coelho, que está ausente, Marina Colonelli, Silvio Esguizardi, que está ausente, Tiago Oliveira, também é ausente, Vitória Bertoni e Yannick Cablan. Eu agradeço essa oportunidade de poder fazer essa declaração e nos colocamos para ouvi-los. Nesses nomes listados, eu não ouvi o nome Ana de Tolvo. Perfeito. E eu não preciso nem de desculpa para mim. Eu quero desculpas ao povo puri. Eu quero desculpas porque a nossa língua... A minha fala foi interditada como pessoa do povo puri, na minha língua, no Quaitiquindo. Esse é o nome da minha língua, esse é o nome do meu povo. Não quero nem desculpa para mim. Eu quero desculpas para o povo puri. E se Ana de Tolvo não assinou esse documento, eu quero saber por que não assinou. E é isso, né? Eu acho que uma mera omissão do nome da pessoa não é suficiente. Eu quero que seja declarado. Ela não assinou esse documento. Ela não pede desculpas a mim, ela não pede desculpa ao povo puri e ela acha correto dizer para um indígena, fala português. E Koiana ne ré português. Eu peço sinceras desculpas ao povo puri e realmente, com muito respeito, que faço essa declaração. Com relação à arquiteta citada,
De fato, ela não assina essa carta, ela não está aqui presente. Houve um distanciamento nesse período e esse distanciamento nós pretendemos que continue no desenvolvimento do projeto, nas discussões e nas decisões que possam vir a ter. Ela é uma autora do projeto e esse caso dela está sendo estudado, como é que vamos encaminhar do ponto de vista da sua... Estamos conversando para resolver essa questão do ponto de vista do contrato. Então, do ponto de vista, nossa intenção é que o projeto siga com essa equipe que assina o trabalho, o documento. Ela foi desligada? Ela é a coautora do projeto, é um caso complexo. Esse caso está sendo estudado e conversado, inclusive, com ela. Ela não foi desligada. Há um distanciamento que a gente pretende manter no desenvolvimento do trabalho. Na reunião passada, o movimento dos aflitos se sentiu desrespeitado pelas falas e posturas de integrante do escritório de arquitetura. A reunião explicitou o fato de que tanto a formulação do edital quanto a elaboração do projeto vencedor não foram feitos de forma participativa como se alega. Tivemos dificuldade para sermos escutados por vocês. A equipe do escritório afirmou possuir conhecimento sobre o local e a comunidade, mas expressou uma visão de mundo e visão sobre o memorial incompatível com as do movimento dos aflitos. Vocês ainda se sentem preparados para se relacionar com o movimento dos aflitos? Diante do ocorrido, você acha que o Escritório Paulistano de Arquitetura ainda reúne condições morais, éticas e junto à opinião pública para executar a obra e construir o memorial? Olha, eu confesso que também eu me senti muito envergonhado vendo o vídeo. Eu me senti. Inclusive eu, que apareço muito no vídeo e que tive uma atitude de omissão. Eu acho que sim, acho que nós entendemos que temos essa condição. Esse é o nosso propósito. Eu acho que essa sua observação sobre uma prepotência ou sobre uma presunção é uma questão que nós temos que trabalhar. É até quase que, vamos dizer, um defeito muito comum dos arquitetos, né? É um defeito muito comum dos arquitetos, achar que tem a resposta. Essa experiência, para nós, foi muito dura, tem sido muito dura, mas tem sido muito importante. Ela tem nos feito refletir bastante. Eu penso que temos essa condição, não sei o que vocês pensam. Ô, Pre, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Assim, eu não sei o contexto que vocês entendem que vocês estão, tá ligado? Não sei. Mas posso falar por mim, não vou falar por todas as pessoas, vou falar o que eu sinto no meu coração hoje. Eu sou filho de uma mãe mineira, de um pai baiano, sou fruto e cria dos movimentos de cultura da periferia, sou fruto de uma família onde 3 homens pretos foram assassinados, me ligou com esse espaço, tenho uma relação com esse espaço, não uma ligação com a Igreja Católica, uma ligação com esse espaço por conta de que estivemos aqui e estamos aqui ainda. E assim, eu acho que é importante falar algumas coisas, e algumas eu não vou traduzir, que assim, a gente não está de chapéu atolado, tá ligado? E eu não vou traduzir isso. A gente sabe o contexto que a gente está político, a gente tem um contexto que permeia vários períodos históricos, que é as gestões das prefeituras e as grandes empresas nos apropriando, fazendo o que querem e depois colhendo os louros das paradas. Vocês estão nesse contexto. A Secretaria de Cultura está nesse contexto. Por que a Secretaria de Cultura não está aqui hoje? Por que a Secretaria Municipal de Cultura não está presente aqui hoje? A gente sabe a resposta disso. Eu vou fazer perguntas retóricas aqui. Eu não espero resposta nenhuma de vocês. Se vocês me entregassem essa carta, sinceramente, eu ia queimar. E não tenho compromisso cordial nenhum com vocês hoje. Sinceramente. Saca? Poucas.
A Secretária de Cultura e a Secretaria de Cultura já fez vários processos de expropriação nessa gestão. Expropriação da memória e do trabalho de trabalhadores de cultura na cidade de São Paulo. Expropriação minha, do meu material intelectual, da canção que eu fiz para o Chaguinhas, num contexto de reinauguração do Museu do Ipiranga. Fez expropriação de outros coletivos em relação a isso. Lançou as estátuas sem placas de identificação. Nesse contexto que você está. E no contexto histórico que a gente está lutando por reparação. A gente não está querendo um projeto bonito. Você respondeu, mas não teve condição de responder porque não vai ter, porque ninguém dá o que não tem. Mas eu te falo e afirmo, porque eu não vou perguntar. Você não tem condição moral. O seu escritório não tem condição moral, ética e nem inteligência emocional para lidar com esse projeto. E vocês demonstraram isso. Em vários momentos. A Secretaria Municipal de Cultura demonstrou isso aqui em vários momentos. Foi um edital que foi lançado sem medidas afirmativas, num contexto no qual a Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres, utiliza das pautas raciais e das pautas de gênero para se valer e fazer um projeto de extrema-direita na cidade de São Paulo. E vocês estão nesse contexto. Vocês estão nesse contexto. O edital ele não foi lançado sem democracia, sem participação à toa. Não foi à toa. Essa pauta é anterior ao período que a gente está unido por essa pauta. Essa pauta é ancestral. A pauta desse memorial ela é muito antiga. Então, assim, vocês deveriam ter vergonha, e demonstrar essa vergonha, e dar nome para as coisas, como o Puri falou. Vocês não falam de racismo. Então, assim, a gente não está de chapéu atolado. A gente sabe o que está acontecendo. E várias pessoas, eu não falo por todas as pessoas, várias pessoas querem a impugnação desse edital. Então, assim, não vai rolar cooptarem nossas pautas, usarem frases bonitas, fazerem media training, fazer consultoria sobre diversidade e pluralidade. Não vai rolar. Porque para algumas pessoas, eu me incluo nessas pessoas, eu não sei quem se inclui nesse rol, mas eu incluo nas pessoas que, assim, por mim é poucas, não precisa nem rolar o memorial, mano. Para rolar dessa forma, é poucas. Por quê? Só aparece pessoa preta no projeto agora que a gente questiona. E aí eu não podia já ter ou não ter, mas a questão, qual é a agência que as pessoas pretas e povos originários têm em relação ao projeto? A agência dentro do seu escritório, a agência dentro da Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria de Cultura nem está aqui. Assim, já azedou o pé do frango, é poucas, entendeu? É poucas. E assim, não foi uma ofensa só. E eu não estou diminuindo o tamanho da ofensa que foi para Puri. Foram várias ofensas. Sim. Entendeu? Hoje não é o Enéas que é homem preto violento. Hoje sou eu. E é poucas, eu sou violento mesmo. Entendeu? É poucas. Hoje não é o Enéas que é homem violento. Eu sou homem violento. Entendeu? E eu tô bem tranquilo, sereno de ser esse homem violento hoje. Porque a gente está morrendo para levantar essa parada que faz uma cota. Entendeu? Faz uma cota, ó. Faz um tempo. E todo mundo já sabe que vocês não têm condição de fazer esse projeto. É só vocês, assim, se você tá querendo aprender, se você tá, assim, paga consultoria pra nós, mano. A gente não vai ensinar vocês de graça. Entendeu? Faz terapia, entendeu? Faz terapia. Dá seus pulos, mano. Dá seus pulos, entendeu? E é poucas. Eu tô nem aí, velho, pra o que os seus avós passaram, entendeu? Entendeu? Tô nem aí, mano. Porque a outra Sinhá falou aqui, pro sofrimento dos seus ancestrais que vieram aqui e passaram fome. Eu tô nem aí, a gente passa fome hoje, mano. Vocês não estão nem aí, vocês nem ligam. Vocês nem dão nome pro bagulho. Entendeu? É poucas pra vocês. Cara, eu moro na Baixada do Glicério. Tem uma ancestral minha enterrada aqui. Eu faço minhas práticas espirituais aqui para eu ser obrigada a ouvir falar português. Ou você veio da Amazônia. Ou você não tem cara de índia. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu preciso ficar falando minha língua para me reafirmar, quando eu falo minha língua acontece uma coisa dessas. Essa escuta tinha que ter vindo antes, não precisava alguém mandar eu calar a boca para vocês decidirem escutar. E é isso aí, e eu tenho muito orgulho da luta que está sendo travada aqui, que eu cheguei agora, mas eu sei que tem muitas almas aqui que me trouxeram até aqui, e eu vou ser uma das almas que
vai levar isso adiante quando eu muito tempo não estiver mais aqui, que essa disputa não vai acabar tão cedo. Mas é muito louco, né? Quando a gente anda por esses lugares aqui e se arrepia, né? Algum de vocês se arrepiam quando entram? Quando estão nesse lugar aqui, quando escutam essas pessoas falando? Assim, há um tempo atrás, éramos enforcados lá na praça, lá em cima, enterrados aqui. Hoje não temos o direito de poder nem sequer opinar sobre algo que é sobre a construção histórica do nosso povo. Até quando isso vai parar? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, e eu me emociono muito quando o Aloysio fala que a revolta ela está dentro de nós, mano. E a agressividade ela está dentro de nós também. E não tem problema nenhum de você ser agressivo não, meu irmão. Tem que ser mesmo. Então aqui não é simplesmente uma fala coloquial e normal, não. É uma fala política mesmo. A gente tem posicionamento político. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui. E quando a gente vem aqui no espaço como esse e vê tamanho racismo acontecendo, mano, acho que é importante alguém sair constrangido daqui. E não é a gente que vai sair. Hoje não. Não dessa vez. A gente se recusa a sair constrangido dessa vez. Eu quero saudar a irmãzinha que falou aqui. Acho que você não tem o direito de chorar, tem o direito de rir. Só uma coisa que você não tem o direito hoje é de sair constrangido daqui, porque quem tem que sair constrangido é sempre o racista, não é nós. Né, gente? Racistas não são bem-vindos. Certo? De uma vez por todas, isso é escurecedor. Racistas não são bem-vindos. A gente fez, há um tempo atrás, aqui um movimento na época da pandemia, né, seu Abílio? Que foi a missa, né? E vocês vieram aqui ver? Vocês já acompanharam como que é a missa aos Chaguinhas? Alguma vez o pessoal do escritório veio ver? O quanto que isso é lindo, quanto que o cortejo é importante para nós, quanto que isso é histórico, o quanto que a gente se arrepia quando a gente começa a escutar todo o contexto histórico. Vocês imaginam o quanto que isso é necessário para que as crianças elas entendam o contexto da cidade? Vocês entendem que a apropriação já aconteceu e aqui a gente entende, respeita o povo oriental, mas essa terra aqui é uma terra preta. É uma terra preta. E até nisso a gente é subjugado nesse país. Então chega. Só para não fazer mais delongas, chega. Hoje eu não estou aqui enquanto parlamentar, não. Hoje eu estou aqui enquanto mais um lutador aqui nessa causa. E conta comigo, conta com o meu corpo, conta com a minha alma, que a gente está aqui pelos nossos, viu, irmão? Muitos que já caíram, muitos que vão cair, muitos que vão ficar de pé, mas a gente está aqui, pelos nossos e pelas nossas. Valeu. Houve muitas mudanças para haver aquela reunião que houve aqui, e no dia eu não pude estar presente, né? Mas a gente assistiu o vídeo e ficamos muito constrangidos porque nossos parentes indígenas foram constrangidos, nossos irmãos foram constrangidos, né? Nosso povo foi constrangido. Então, isso foi um sentimento muito duro e muito ruim para a gente, né? Que as pessoas precisam atender o respeito, porque aqui quem desrespeita não desrespeita a nós aqui, desrespeita aos nossos povos que estão enterrados aqui, né? Se alguém vai pôr a mão nisso aqui, primeiro precisa saber, então, precisa dar licença, posso chegar, posso pedir. É assim que eu falo quando eu chego na casa dos outros, né? Quando eu chego em qualquer casa, eu peço licença para entrar, se eu posso entrar, pergunto se posso entrar, se posso chegar, como é que eu chego, cada casa tem uma maneira. Então, o que eu dizer é isso, as pessoas estão revoltadas, estão rebeladas por causa disso, porque, primeiramente, a questão do respeito aos nossos ancestrais, à nossa história, ao nosso passado. São Paulo é terra preta e indígena, né? Isso precisa ser respeitado, né? As lutas foram feitas por nós, nós que estamos fazendo essa luta aqui há muito tempo, né? E aí a gente está sendo solidário com o nosso povo aqui, que nós estamos aqui na nossa luta, né? E a gente acha importante que existe o projeto, mas antes do projeto, achamos mais importante que existe o respeito pela nossa história. Então é isso aí. Eu queria que a gente refletisse
um pouco sobre se conseguimos reconhecer quando estamos diante de uma coisa que é grande demais. Tipo, a primeira vez que se vê o mar, sabe? O mar é muito grande, é difícil de se conceber numa tomada só. É preciso se conviver com uma coisa quando ela é grande demais. Porque não dá para tomá-la naquela fração de segundo. Tentemos imaginar num tempo em que as coisas não eram tão aceleradas e que nesse tempo, que é o tempo que se faz coisas grandes, é o tempo que se faz, por exemplo, pamonha. Quanto tempo precisa para fazer pamonha? Pamonha não é pastel. Pamonha é um negócio que demanda um dia e demanda um grupo de pessoas. Fazer vatapá, caruru, acarajé, demanda um dia e demanda uma comunidade. Essas coisas que demandam. Então, tenta imaginar no tempo das coisas que demandam comunidade, o que significa quase 400 anos de escravidão. Para esse país, aqui. Essa história da escravidão, e aí a escravidão a gente vai trazer Kazé Angatu presente para essa fala, negro, indígena, indígena, negro, negro da terra. Essa escravidão, lá naquele princípio, não havia diferenciação. Aliás, havia uma diferenciação entre negro e indígena. E a diferenciação a partir do branco era, não é os nossos. É aqueles outros lá. Então, eram tratados como negros da terra, os indígenas, e como negros de África, os africanos. Esse período todo de escravidão, que vai totalizar aí quase 400 anos, é uma coisa como o mar, como calunga, é como fazer acarajé. Demanda muito tempo. E aí a questão que fica é, e por isso que talvez a gente queria saber qual é a resposta que a Secretaria de Cultura deu para não estar aqui hoje. Porque talvez essa calunga, que é esse mar que se chama Memorial dos Aflitos, seja grande demais. Não é pastel. Quer fazer pastel com uma coisa que está pedindo acarajé. Precisa fazer vários passos e precisa de toda uma comunidade para fazê-lo. E aí, você está com uma questão muito complicada, Eduardo. Muito complicada. Você está com um pepino gigantesco na mão para resolver, porque a postura da Ana de Tovo inviabiliza a produção desse memorial, a colocação, a feitura desse memorial por esse escritório. Enquanto o nome dela está lá, enquanto ela é coautora de um projeto, e ela tem o direito autoral sobre esse projeto, portanto, ela vai estar. Aquela pergunta sobre a ética e sobre... está respondida. O mar é muito grande para essas coisas pequenas e para esses tempos pequenos que estamos vivendo agora. E esse problema que você está na mão, que é, não pode existir a coautoria dela, porque senão inviabiliza a construção de um memorial de populações indígenas e negras a partir de uma pessoa coautora branca racista. Que lição a gente vai trazer para a frente? Lembro aqui Sankofa, aquele que, voltado para trás, coloca uma semente no presente para o futuro. Que lição nós vamos trazer para o futuro quando isso estiver escrito num livro de história? Que vai ser quantos anos? Daqui a 5, 10 anos? Vai estar escrito como é que foi criado o Memorial dos Aflitos. E o que vai estar escrito? Que dentro de um processo, mais uma vez, racista, aqueles que não são ligados etnicamente a esses dois povos é que construíram o memorial desses povos. Gente, isso é apequenar o mar. Isso é tratar a acarajé como fast food.
Então, esse é um problema grande que você tem, porque você está entre duas coisas, e aí encaminho minha fala para o final, você está entre duas coisas, que é a Secretaria Municipal de Cultura não está se posicionando, porque ela já sabe que ela, talvez nem ela, tenha a condição de fazer um memorial que é maior do que a Secretaria de Cultura. Esse é um memorial sobre quase 400 anos de escravidão numa cidade que não se diz escravista, que tentou forjar uma história elitizada, criada por bandeirantes e desenvolvida por imigrantes. Então, essa secretaria já não tem condições. É demais. O mar é muito grande para ela. Vocês têm uma coautoria de uma pessoa que não vai ter como. Você está entre esses dois. E aí você está aqui conversando conosco porque você precisa do nosso apoio. A gente precisa apoiar você para você conseguir lutar contra esses dois. Só que os dois que você está não vai poder te acompanhar. Ou seja, eu quero finalizar dizendo que você está com um pé em cada barco e ele tende a abrir assim, e acho que o seu espacate precisa estar bem em dia, porque você vai ser tensionado. E aí a questão é, a gente consegue ver esse mar, essa calunga? Cabe você resolver todos esses problemas, o escritório resolver todos esses problemas para o escritório dizer, olha, eu estou colaborando aqui com o movimento dos aflitos na criação arquitetônica desse memorial, mas o memorial é deles. Vai dar conta de resolver tudo isso? Você está diante de uma das coisas grandes no tempo das coisas pequenas. Valeu. Eduardo, que arquiteto neste planeta consideraria contemporâneo construir uma parede com as cinzas do que sobrou do cozimento do povo judeu nos fornos de Auschwitz? Moderno. Que arquiteto consideraria isso possível num projeto arquitetônico de reparação? Só no Brasil, e acho eu, só no Brasil de pós-Bolsonaro, isso é possível, de ser verbalizado num espaço de um território sagrado, na presença de lutadores sociais, antirracistas, do movimento negro, de pessoas de religiões de matriz africana. Você está falando de construir uma parede com os ossos dos nossos antepassados. Como você se sentiria com uma parede com os ossos dos seus avós? Diga para mim. Diga para mim. É sobre isso que nós estamos falando. Como você se sentiria visitando uma exposição com os ossos dos seus avós, mercantilizada, porque é disso que se trata? Nós não estamos falando aqui da vontade de um movimento, Eduardo, do que nós queremos ou que nós deixamos de querer. Nós estamos falando aqui de um processo de 523 anos de crime continuado do Estado brasileiro contra um povo. E se esse Estado hoje tem ou não tem disposição de fazer um mínimo de reparação, fazendo com que neste processo de reparação ainda tenha gente que lucre com isso. É disso que se trata. Então, nós temos que ter um mínimo de dignidade com quem vai trabalhar nesse processo. Um mínimo. Para que qualquer projeto possa ir adiante. É sobre isso. E é por isso que o Mobiliza Saracura Vai se coloca absolutamente à disposição dos companheiros dos aflitos, com quem a gente aprende tanto para seguir nessa jornada. Eu quero dizer que o processo de
de aprovação do Memorial dos Aflitos não foi uma coisa muito fácil. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque as nossas instituições são todas racistas. E o racismo está impregnado na cidade de São Paulo. Quando me trouxeram a informação de que tinha sido demolido o prédio e que foram encontradas, então, as ossadas dos nossos ancestrais, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui fazer uma vistoria no local e fui impedido, inclusive, de entrar. Tinha vários seguranças aí. E, então, o Abílio, que esteve lá na Câmara, junto com a pastoral, a pastoral negra, e aí eles pediram uma audiência. Nós temos que convocar uma audiência pública para debater tudo esses fatos, né? E foi feita a audiência, e foi convidado todos os arqueólogos, o IFAM, Compresp, todos os órgãos de preservação do patrimônio histórico, cultural, e daí me veio a ideia de fazer 2 projetos, um para desapropriar o terreno e o outro para instituir o Memorial dos Aflitos. E aí montei um dossiê e fui até o prefeito, mostrei para ele toda a situação, e o prefeito de imediato ligou para o secretário de Cultura e o secretário de Obras e pediu que eles me acompanhassem aqui, quando então a obra foi interditada, até que o prefeito sancionou o projeto. Sancionou e se transformou em lei, a Lei 17.310, que institui o Memorial dos Aflitos. E várias ofertas me foram feitas para sentar em cima desse projeto. E nós endurecemos com essas pessoas que queriam tirar proveito, e houve pessoas que tiraram, né? Mas eu falei, ali está a história dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade. Ali está a história dos Chaguinhas, das pessoas que foram enforcadas na Praça da Forca. E não dá para abrir mão disso, né? E eu tenho para mim que esse memorial ele vai ser um marco na história, no patrimônio histórico, na cultura nossa, e que é importante que a gente desate esse nó. Como nós vamos construir esse caminho? Dado o que eu presenciei aqui hoje, é a inteligência de cada um aqui para chegar ao objetivo. Muito obrigado. As desculpas, como bom, né, cidadão, a gente tem que aceitar. Né? Ninguém pode pedir desculpa e dizer, não vou aceitar sua desculpa. A gente tem que realmente aceitar as desculpas. Né? E eu espero, sinceridade de coração, que o escritório também tenha essa mudança, né? Baseado nisso que está acontecendo, né? Para que outros projetos que aconteçam façam diferente. Né? Vocês façam diferente. Aí sim, né? Eu vou me sentir reparado. Né? Agora, ao parlamento, ao vereador, ao deputado, nós precisamos de uma legislação que trate sobre isso. Não é? De como que nós fazemos uma lei para que os editais respeitem alguns protocolos. Como que nós fazemos uma comissão de julgamento? Nós que somos do poder público sabemos que isso funciona, que é assim que funciona. Tem 7 pessoas do poder público e duas sociedade civil. Nós, nesse edital, nós cometemos erros. Porque nós fomos para uma reunião, lá a secretária disse que ia ter algumas alterações, mandou uma minuta com as alterações, mas essas alterações não saíram no edital. E nós não vimos. Eu quero agradecer, primeiro, ao empresário chinês que demoliu o sobrado aqui ao lado da capela. Quero agradecer ao empresário japonês que liderou a mudança do nome da praça para Liberdade Japão. E quero agradecer, na sequência, por último, a participação da senhora Ana de Tolvo naquela reunião aqui de junho. Foram 3 intervenções violentas, mas que possibilitaram que a gente construísse o que estamos construindo hoje. Se aquele empresário não demolisse o sobrado aqui do lado,
não haveria possibilidade de escavação. E ele possibilitou que a gente fizesse a escavação e que esses ancestrais se manifestassem. Aquilo foi junho de 2018. No mês seguinte, o senhor Ikezaki, né, que liderou aquela campanha, mobilizou 4 vereadores, um prefeito e um governador para mudar o nome da praça e também da estação do metrô. No mês seguinte, em julho, ele logrou êxito num processo que vinha sendo trabalhado desde a legislatura anterior e conseguiu mudar o nome da praça. Graças àquela ação, a opinião pública passou a olhar para um território que já ninguém discutia mais. O bairro da Liberdade era um bairro oriental e pronto. Graças àquela ação, um advogado, Nisei, fez um desabafo no Facebook e viralizou aquilo. O que chamou a atenção da opinião pública não foi o protesto do movimento negro, foi o fato de um integrante da comunidade japonesa, nipo-brasileira, ter protestado contra aquela mudança. Desde então, a gente não saiu mais da mídia. E no caso da senhora Ana de Tolvo, foi graças àquelas manifestações aqui que caiu a nossa ficha. Né? Porque, como o Enéas disse, nós cometemos erros, a gente cochilou, participando da comissão julgadora, aceitando que fôssemos apenas duas pessoas, diante de outras 5, de uma comissão, uma relação desigual. Né? O edital foi publicado, nós não discutimos o edital. A gente porque o racismo é isso, né? O racismo é algo complexo, o racismo não é discriminação racial. O racismo é algo que está acima, é o mar. Adorei a metáfora também do Wesley. É muito grande, muito maior do que a prefeitura de São Paulo, do que o prefeito, do que eles podem imaginar. Então, aquela reunião aqui em junho nos fez perceber como o processo todo foi elaborado de maneira equivocada. Né? Aquilo é resultado de um processo que começou errado. Não tem como terminar certo. Né? Então, também quero agradecer a presença do escritório aqui, o pedido de retratação, que graças a esse pedido nós estamos aqui reunidos, podendo nos manifestar. Então, o processo foi elaborado, o processo do concurso foi elaborado a toque de caixa, com prazos mínimos, sem ter possibilidade de participação. Né? Foi isso que ocasionou a redução dessa participação no concurso a escritórios de arquitetura, a uma quantidade reduzida de participantes, de concorrentes, como resultado de um processo excludente, né? Processo elitista, né? Excludente, que impediu que profissionais negras e negros e indígenas participassem do certame. Né? Não estamos preocupados com o recurso que está reservado para esse exercício, que a secretária disse aqui, né? Olha, vamos perder o recurso, precisamos correr, porque eles vão perder. Não tem problema. Não tem problema. Recursos virão. Vamos buscar. Né? Então, assim, esse concurso precisa ser totalmente refeito, né? Para que haja mais participação, para que haja mais transparência e para que as futuras gerações tenham um memorial que merecem. Eu acho que isso faltou no projeto. A escuta da sociedade civil, a escuta da comunidade. Reiterar que o Memorial dos Aflitos é um projeto que parte da comunidade para a comunidade e devia ser com a comunidade. Tem uma questão de ordem prática, que o projeto arquitetônico ele vai influenciar em todo o processo museológico que vem para frente desse memorial. E se ele não está conectado com a sociedade, com a comunidade, ele já se torna inviável. E aí a gente está falando de um projeto que ele está inviável por ordem jurídica, por jurisdição, porque a gente tem uma participante que foi racista e colonialista, que está no projeto e não tem como tirar a autoria dela desse. Está impregnado as mãos colonialistas e racistas nesse projeto. Né?
E estamos falando de ordem prática, a sociedade civil organizada está insatisfeita. Né? Enquanto o Museu de Território dos Aflitos, eu reitero, a equipe do Museu de Território dos Aflitos está insatisfeita. Eu reitero a fala que eu trouxe aquele dia, que os museus memoriais são dispositivos de racialidade, como diz a Sueli Carneiro. E esse projeto é dispositivo de racialidade. Ele mostra o pacto narcísico da branquitude dentro da sociedade civil. Ele mostra o genocídio da população negra e da população indígena. Quando a Rafa Puri sobe aqui e fala eu me senti envergonhada, me mostra como o Estado, por muitas vezes, tenta matar a gente enquanto cultura, enquanto memória, enquanto história. É muito triste e é muito traumático rememorar o que aconteceu naquele dia, naquela reunião. Para mim, o acervo que esses vídeos geraram é um acervo presente das memórias traumáticas da escravidão e do tráfico transatlântico ainda hoje, porque ele ainda mostra o principal legado da escravidão negra e indígena na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo, que é o racismo, que é o mesmo racismo que apagou todo esse território, é o mesmo racismo que soterrou esse cemitério embaixo de asfalto, é o mesmo racismo que levou a Capela dos Aflitos a como ela está hoje, enquanto preservação do patrimônio cultural, histórico e artístico do Brasil. Eu acho que é só para ratificar mesmo que isso aqui é violento demais. E esse projeto que é violento demais não condiz com o que a gente queria, que era um processo de reparação histórica e simbólica, uma tentativa de reparação histórica e simbólica, porque ele seria só o começo dessa reparação. Muito obrigado. Tem coisas que realmente não tem como a gente passar por cima, não dá para negar o que aconteceu aqui. Mas eu acho que é um momento que a gente tem que decidir alguma coisa na vida também, a gente não pode passar por cima de tudo. A gente não pode passar por cima dos irmãos, né? E, no meu entender, é um projeto que nasceu morto. É um projeto que nasceu morto. Porque, infelizmente, por tudo que já foi dito aqui, pela forma que o edital foi gerado, e até mesmo o Abílio fala que nós cometemos um erro. Eu reconheço que é um erro, mas nós pecamos, na verdade. Nós pecamos pela nossa ingenuidade. Boa fé. Nós fomos de boa fé. Eu achei que, depois de uma reunião com tantas testemunhas dentro da Secretaria da Cultura, que nós íamos sair dali com um acordo feito e um acordo sacramentado. Esse acordo era justamente o que cada entidade reivindicou para esse espaço, que é o memorial. E nós, de tão boa fé, que aquilo ficou tão combinado e fechado, que nós não nos preocupamos em estar conferindo item por item do edital. Mas aí eu também pergunto, Abílio, será que se a gente tivesse contestado o edital, eles iam nos ouvir? Ou eles iam passar por cima de nós, como estão passando neste momento, que, na verdade, essa reunião, senhor Eduardo, a gente recebe vocês com gratidão, com respeito a vocês, mas é uma reunião que não podia estar acontecendo. Ela não podia acontecer porque a secretária da Cultura não está aqui para responder pelos atos dela, da secretaria dela. Ela tinha que estar aqui. Essa reunião não podia acontecer porque nós comunicamos à secretaria de que estávamos insatisfeitos com o que aconteceu aqui e com as falhas do projeto e, ainda mais, com a parte jurídica, né, que não permite fazer o que vocês estão fazendo. Tem uma cláusula dentro desse edital que, por pior que ele seja, eles nos assegura que não podem haver mudanças grandes, apenas mínimas, e dizer que não derrubar o velário, não derrubar a nossa lojinha, o nosso banheiro, não é uma mudança grande no seu projeto, é uma mentira. Nós não queremos uma parede feita de terra, de cemitério. São mudanças grandes, e isso infringe esse momento do edital. Então, é preciso a gente repensar tudo e recomeçar tudo, e partir do zero, e começar de novo, gente. Não tem como, não tem como. A gente tem que reconhecer que, às vezes, a gente ganha, muitas vezes a gente perde, e perder faz parte.
mas a gente precisa reconhecer que errou e que não dá para rolar. Não tem como rolar. Infelizmente, não tem. No meu ponto de vista, não tem. E é isso, gente. Agradeço vocês, peço que Deus abençoe a todos, que todos vocês retornem bem aos lares de vocês. Então é isso, gente. Obrigada. Foi enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus. Dias e dias se foram, sei. Pauliceia desvairada me acordou. Na voz dos meus desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu, lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, história de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha, fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Sou chaga no esquecimento, ferida que teima a sangrar. Ninguém silencia o lamento, a vela não vai se apagar. Não caia na velha armadilha, cantar melodia pra cor da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou